Pais amados, é muito bom estar com vocês mais uma vez para adorar ao Senhor, dedicar a Ele a nossa gratidão, o nosso louvor, a honra que o seu nome merece, pois o nosso Deus é um Deus bom, maravilhoso, que tem nos cercado de dádivas, né? Como diz uma canção muito antiga, não dá para contar as bênçãos, o número, não dá para enumerar elas, todas as bênçãos que o Senhor tem concedido para conosco. Às vezes falta um pouquinho de atenção só da nossa parte, porque é tendencioso que a gente olhe para os problemas, né? Então a gente passa aí, vamos dizer assim, um mês todo só alegria. E aí tem um dia que está com um probleminha ali. Pronto, parece que a vida acabou. E aí a gente esquece de todos os benefícios do Senhor. Eu gosto do salmista porque ele constantemente usava da sua consciência para fazer um chamado à sua psique, à sua alma. Então, ele convocava, pela consciência, ele convocava a alma a louvar ao Senhor. E ele dizia então, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Veja, a consciência dele falando com a sua psique. Então, ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Porque fui ele. Daí ele começa a descrever o que Deus já fez por ele. E pela própria alma. Porque esse por ele é para a alma. Porque às vezes o pé está doendo. Eu passei aí 2 semanas com o pé lá para cima, assim, que estava doendo, né? Mas a alma está bem. A alma está saudável. Né? Tem paz no coração, tem alegria no interior, tem confiança, tem fé. Então ele dizia, olha, foi ele, minha alma, que redimiu você de todos os seus pecados. E que ele conversava com ele mesmo. Talvez se ele fizesse isso em voz alta, quem estava em volta dizia, o salmista está ficando maluco, não é? Mas ele fazia essa conversação com ele, que é fruto da meditação. Ele meditando sobre a vida, sobre todas as suas necessidades e também sobre as suas batalhas, as guerras que ele enfrentava. Ele convocava a alma e dizia, bendize ao Senhor, enaltece a Deus, fala bem de Deus. Por quê? Porque Deus tem sarado você, minha alma, de todas as tuas enfermidades. Veja que é cura para a alma, né? Ele tem redimido você da perdição. Você não tem ficado perdido, nem maluco, nem doidou no processo da vida. Sabe por quê? Porque Deus remiu você. Deus tem te dado força, Deus tem te dado energia. E é isso que eu estou fazendo aqui nessa noite. Eu, sinceramente, chego nessa casa para bendizer ao nosso Deus. A Ele, pois, seja a honra, a glória e o louvor, hoje e para todo sempre. Graças a Deus. Bom, queridos, nós também estamos aqui com um propósito, o propósito de seguir Jesus. Concordam? Nós estamos seguindo Jesus. Ser um cristão é ser um seguidor de Jesus. Se há algum cristão que não segue Jesus, então ele é só um cristão nominal. Ele só pertence à religião cristã. E aí ele é aquele sujeito da rotina religiosa, né? Eu espero que aqui não tenha nenhum dos irmãos sendo religioso. Eu espero isso, espero que você já tenha se libertado da religião e que esteja aqui para seguir Jesus. Ora, seguir Jesus implica em aprender
dos seus ensinamentos e colocar em prática na nossa vida. Isso é seguir Jesus. Não basta dizer, eu sou cristão, porque hoje tem cristão de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é modo, né? Tem cristão aí, entende? Tem cristão que é o próprio Satanás, entendeu? De tão errado que é. Tem alguns que envergonham o nome de Cristo dizendo-se cristão. Eu poderia enumerar aqui, o sujeito é mentiroso, atrapalhão, encrenqueiro, briguento, entende? Eu podia enumerar aqui as obras da carne, que Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, versículos 17, 18, 19, por ali, entende? Eu poderia enumerar aquelas obras da carne, e o cristão que está vivendo na carne, ele só envergonha o nome de Cristo. Por que isso? Porque ele não adquiriu consciência para andar como Jesus andou, para viver como Jesus viveu. E de que importa ser um cristão que não viva como Jesus viveu, que não ande como Jesus andou? E para andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, é preciso aprender da vida de Jesus. É exatamente esse o propósito que nós colocamos aqui na Casa dos Amigos de Jesus. Aprender, seguir Jesus através do Evangelho, observando suas palavras, observando seus ensinamentos, sua doutrina, aprendendo do seu modo de ser, a sua maneira de agir e tudo que ele ensinou. Por isso, nós pegamos o Evangelho, fizemos uma fusão dos Evangelhos, pegamos 4 evangelhos, fizemos um só. Fizemos, quando eu digo assim, é que a gente anulou o repetitivo. Porque tem evangelho, por exemplo, tem textos que estão em 3 evangelhos. E aí a gente pegou, fez um só. Porque se saber uma lição na junção, por exemplo, o que Lucas falou um pouquinho mais do que o Mateus, nós pegamos as palavras do Mateus, somamos com aquele pouquinho mais que o Lucas colocou. Aí o Marcos deu uma palavrinha que no mesmo texto o Lucas e o Mateus não falou. Nós botamos junto a palavrinha do Marcos, ficou a fusão dos evangelhos. Um evangelho para nós atingirmos mais rápido o nosso objetivo de estudar todas as palavras de Jesus. A essas palavras nós colocamos, chamamos de passo. Nós poderíamos ter chamado de lição, nós poderíamos ter chamado de grau. Enfim, nós optamos por falar passo. Então, nós hoje à noite estamos no passo de número 47 da vida com Jesus. Vocês lembram que no passo de número 46, nós tratamos da semente lançada na terra e que brotou por si mesma. Jesus comparou o reino dos céus a uma semente que o homem lançou na terra, e ela nasceu sem o homem saber, ou cresceu, germinou e até chegou a produzir fruto, sem que o homem saiba como esse processo acontece, mostrando que a obra de Deus na vida de cada indivíduo é uma obra invisível, mas constante, e que os mistérios da salvação nós nunca vamos compreender plenamente enquanto estivermos aqui, nessa mente tão fragilizada pelo mundo atual, certo? Mas tá ali, nós aprendemos também que não devemos duvidar da obra de Deus na vida de ninguém, e que cada um tem o seu próprio tempo para produzir o fruto. A semente é a mesma, a terra é diferente, e a produção, o tempo de produção também é diferenciado para cada um de nós, certo? Nós estamos vindo com esse assunto desde o passo número 45, onde nós falamos também de uma semeadura. Jesus começou a falar por parábolas e falou da parábola do semeador, mostrando os 4 tipos de solo, que ele um comparativo com o coração humano, 4 tipos de coração,
um que é receptivo à semente, mas não tem capacidade de a semente se aprofundar nele, outro que nem recebe a semente porque é tão duro como terra de caminho, que a semente fica por ali e as aves comem a sementinha e ela nem consegue germinar, né? Enfim, nós tratamos desse assunto no passo 45. Agora, no passo de número 47, Jesus continua falando de semente. Ele continua fazendo comparações, usando do solo, da semente. Só que agora ele vai tratar de algo que abrange toda a Terra, todo o planeta, todo o mundo humano, certo? É o que Jesus vai tratar. Então vamos lá. A parábola do joio no campo, certo? Mateus, capítulo de número 13, versículos 24 a 30. O versículo 24 diz o seguinte: propôs-lhes outra parábola. Veja, nesse capítulo número 13, Jesus vai falar várias parábolas. Ele se propôs-lhes outra parábola. E qual foi essa parábola agora? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Então, um homem que pegou, preparou o campo, tudo certinho, e semeou uma semente boa. Enquanto todos dormiam, o homem semeou, veio a canseira do dia, à noite vai tudo descansar. Descansa o dono do campo, descansa também os seus servos, todos vão descansar. Destaque aí, né? Normalmente esse sono se dá à noite. Então, vindo à noite, certo? Todos foram dormir, veio o inimigo. Veja, veio o seu inimigo, certo? Aí vai dizer, um inimigo, tem outra tradução aí que vai falar, tá? Então veio um inimigo, ou veio o seu inimigo. A maioria vai olhar para aqui e vai dizer, o diabo. Não é não. Entendeu? É um inimigo, o inimigo do dono do campo, certo? Alguém que não é a favor do dono do campo, alguém que não tem intimidade com o dono do campo, e semeou o joio no meio do trigo. Veja que tem gente mesmo que não tem o que fazer, ele vai lá estragar o trabalho do outro, né? Tem pessoa que não quer ver as coisas funcionando certinho. Tem gente que é do mal, tem gente que é malvado, entendeu? E se ele vê que tu estás fazendo uma coisa direitinho ali, ele é capaz de ir lá dar um chute, né? Estou olhando para o gesso, estou lembrando lá. Às vezes levanta uma parede lá, e vem o inimigo ali do lado, entende? Um vizinho que não gosta de ver ninguém fazendo as coisas direitas, e empurra a parede, derruba todo o trabalho. Às vezes o trabalho de um dia inteiro cai. Já aconteceu comigo com o Jair. E nós chegamos numa obra que nós estávamos trabalhando e está a parede toda aprumadinha, tudo certinho. Vai lá, um inimigo lá e derruba tudo. Entendeu? Então vocês estão conseguindo compreender, né? Ele semeou, esse aqui semeou uma semente ruim no meio da semente boa que o dono do campo tinha plantado, certo? Ele vai lá, faz isso, semeia joio no meio do trigo e vai embora. O trabalho dele é só fazer mal mesmo. Entende? Jesus já está aqui mostrando que a terra está habitada por gente boa e por gente má. Nós temos gente boa e gente má. Jesus vai explicar essa parábola aqui para nós, tá? Quando o trigo cresceu e começou a granar, começou a surgir ali o grão, tá? Apareceu também o joio. Claro, porque misturou as sementes. Então, agora o trigo está crescendo, começa a granar, e dá para. Antes de granar, não deu para os trabalhadores perceber que tinha algo errado.
Mas agora que começa a granar, ele vê, os servos do dono foram procurá-lo e disseram: Senhor, não semeou boa semente no seu campo? Sim. Como então está cheio de joio? Se o Senhor criou o homem bom, se o Senhor fez o homem, quando o Senhor terminou de criar o homem, lá no Gênesis, ele diz assim, e viu Deus que era bom. Como é que agora tem uma porção de gente ruim? Como que agora tem uma porção de tranqueira por aí? Entendeu? E aí, os servos do dono chegaram para ele, e disse, melhor, o dono disse assim, um inimigo é que fez isto. Um inimigo. Grife meu para você entender, não foi o inimigo. Vocês lembram? Se fosse antes aqui, o inimigo. Não, um inimigo. Um inimigo fez isso. Entendeu? Os servos perguntaram, quer então que vamos arrancá-lo? Vamos lá arrancar todo o joio que foi semeado ali? Porque agora essa coisa ruim aí no meio do trigo, entende? Vamos tirar essa erva daninha, que o joio é uma erva daninha, entendeu? Vai causar dano ali, vai prejudicar o desenvolvimento da lavoura. O senhor quer que a gente arranque tudo? Ele respondeu, não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranque também o trigo. Ah, espera aí. Então tem coisa que é melhor deixar o mal e o bem ali junto? Tem coisa que, às vezes, nós queremos erradicar o mal. Entendeu? Meu Deus, tinha que pegar esses camaradas, degolar tudo. Não, dá um tempo. Dá um tempo. Deixa crescer aí. Vai ter um tempo determinado para fazer isto, para arrancar o mal. Vai ter um tempo determinado. Nesse tempo presente é preciso nós aprendermos conviver. O trigo com o joio. O bem com o mal. A sabedoria com a ignorância. E, na verdade, há um crivo aqui nessa dualidade. Há um crivo. Porque só aparece a nossa bondade por causa da maldade dos malvados. Você entende? Se não tiver o malvado, a nossa bondade não se destaca. Não tem como. Nós só conhecemos a luz por causa das trevas. E a gente só sabe que existe bem porque nós conhecemos o mal. Adão e Eva, por exemplo, no paraíso de Deus, lá no Éden, tá? Eles não conheciam o mal. Eles não conheciam. Eles só foram ter conhecimento do mal quando foram para fora do Éden. Quando eles saem do Éden, onde Deus tinha preparado só bondade para eles, quando eles escolhem ir contra a ordem do Criador, disse, não, queremos experimentar o que queremos. E aí, mais uma vez, vou frisar, percebam que não tem nenhum diabo lá, a não ser a própria imaginação deles. Eles, eu vou sair, não vou fazer o que Deus disse para não fazer, porque eu quero saber como é que é. Você sabe aquele um? Eu vou fazer, se me der mal é eu mesmo. Entendeu? E é a partir desse ponto que eles conhecem o mal. A valorização do bem e o desejo pelo bem só surge de fato ao experimentarem os cardos e espinhos de uma terra amaldiçoada. Quando eles experimentam agora o suor do trabalho, quando calejam as mãos para colher a sua alimentação, quando tem que ir à caça, quando agora eles têm que avaliar entre o que é certo e o que é errado, eles passam a entender o que tinham antes do mal, antes das suas escolhas erradas. É mais ou menos o que acontece também na nossa vida constantemente.
Quantas coisas que nós só valorizamos depois de perder. Quantas coisas que se a gente pudesse voltar atrás, a gente voltaria. Quantos dias da nossa vida que se a gente pudesse apagar do calendário, dizer, puxa, se eu pudesse reiniciar um dia antes, né, para fazer tudo diferente. Só que não dá. As escolhas na bifurcação da vida, ela é constante e nós só temos um caminhar para frente. E cada erro nosso só pode ser trabalhado para não ser cometido no futuro. Porém, os resultados dos erros que cometemos ontem não tem mais como evitar. É isto que nós precisamos entender. E Jesus, então, ele está dizendo, olha, deixem que cresçam juntos até a colheita. Vai ter um dia que cada um de nós vai prestar contas diante de Deus. Haverá o dia da prestação de conta. Você pode ter certeza. Jesus fala que até os que já partiram vão ressuscitar para prestar conta. Não é só os salvos que ressuscitam. Não. Haverá também a ressurreição dos ímpios. Haverá. Eles vão prestar conta. Haverá um dia de prestação de conta. O nosso HD, olha aí quem entende da linguagem do computador aí, ó. Entende? O nosso HD, nosso disco rígido de memória, estará guardadinho conosco. Entendeu? A nossa consciência apresentará diante de Deus toda a verdade a respeito de nós mesmos. Não é o Senhor que nos acusará de erro. É nós que vamos ter a nossa consciência rodada diante do Senhor e ela testificará contra nós. Se fizemos o bem ou o mal. Então, nesse caso, testificará a favor ou contra. Você sabia que estava errado. Você sabia. Alguém disse, eu fiz isso sem querer. Não fez? Não, fez porque quis. Irmão, mas sabe o que é? Tinha uma força estranha no ar. Que força estranha no ar? Era a força do teu desejo, da tua vontade, do teu prazer, da tua fome pelas coisas terrenas, entendeu? Ou a minha. Não tem força estranha. Porque o que a gente, na maioria das vezes, o que a gente mais gostaria é que tivesse uma força sobrenatural a nossa, que nos induzisse à prática de todo o erro que cometemos. Porque então, diante de Deus, nós teríamos pelo menos uma desculpa. Senhor, foi aquele um. Senhor, foi por causa do cara caído lá. Não, acontece que não dá para fazer esse processo na presença de Deus. Na verdade, a escolha é nossa. Nós vamos ter, e o melhor caminho, o Novo Testamento todo ensina isso. O próprio Pedro escreve, o Tiago também, e numa das expressões bíblicas, ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. O que quer dizer com isso? Ele diz, assumam os vossos erros. E a pregação do Evangelho começa exatamente com essa palavra. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Ora, o arrependimento é inerente à prática minha mesmo. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se de fazer as coisas erradas. Então, humildemente se aproxime do Senhor, confesse a vossa culpa, e Ele é maravilhoso, Ele é bom para perdoar os vossos pecados. Aleluia! Apagar a vossa culpa e levar vocês ao reinício de uma nova vida. É interessante porque o Senhor promove esse encontro para que haja uma nova vida em nós. Mas essa nova vida só é instalada via arrependimento e humildade. Porque o exaltado, o soberbo,
ele não reconhece os seus erros. O soberbo não reconhece os seus erros. Ele é capaz de culpar meio mundo, mas não admite que ele erra. Tem uns que se orgulham até da sua humildade. É tão soberbo que ele se orgulha dizendo que é humilde. Olha que coisa doida. Entende? Por que isso? Porque ele não quer reconhecer a sua culpa, mas diante de Deus não tem isso. Vai chegar um dia que todos compareceremos diante do grande trono branco. A Escritura fala desse trono, escatologicamente aponta para um dia da prestação de conta, o juízo final, onde cada um de nós responderá por seus atos. E aqui nessa parábola, Jesus diz no versículo 30, deixe que cresçam juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros, arranquem primeiro o joio. Mas para aí, a igreja não vai ser arrebatada antes? Essa é para você pensar, eu não vou trabalhar ela hoje. É só para você pensar. Os escatologistas dizem que a igreja sai antes. Jesus está dizendo que no final, primeiro arranca o joio. Primeiro arranca o joio. Olha só, arranquem primeiro o joio. Atem-no em feixes para ser queimado, extinto. Olha só que coisa. Quanto ao trigo, recolham-no no meu celeiro. Olha só, o trigo vai ficar no meu celeiro. Vai ficar nas minhas terras. Vai ficar dentro da minha propriedade. O trigo é meu. O joio eu não quero. O joio queima, extingue, dá fim. Olha só. Então, primeiro arranca o joio. Nós, aqui, como eu disse, tem algo que nós vamos estudar mais lá na frente. Eu não vou precipitar aqui, entende? Para que ninguém também fique depois uma conversação, como já ficou em outros assuntos, sem entendimento. Então, deixa chegar a hora certinha, nós vamos falar disso aqui. Mas não se iluda. A igreja vai passar pelo que tiver que passar, junto com todo o mal que se instalar na terra. O que precisa e o preparo que o Espírito Santo está realizando através da palavra de Deus, porque o Espírito Santo trabalha a nossa fé com a palavra. Como está escrito, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé é acrescentada à medida que a palavra vai tendo lugar no nosso coração. Quanto mais ouvimos a palavra, mais fé nós vamos tendo. Quanto mais nós assimilamos a palavra, mais firmeza nós vamos possuindo. Nós precisamos entender, por isso que é importante. Alguém diz, mas tem que estar na igreja toda hora, eu posso servir Jesus em casa. A Escritura não fala assim, pelo contrário, a Escritura diz, não deixando a vossa congregação. Que os pentecostais passaram a usar esse versículo para dizer que não é para deixar a igreja deles. A placa. Mas não, a congregação é o ajuntamento. Não deixem de vos ajuntar. Entendeu? Como alguns fazem. Não façam isso. Por quê? Porque é no ajuntamento que é ministrada a palavra. E a ministração da palavra faz crescer, aumentar a fé. Novas medidas de fé são concedidas ao crente à medida que ele vai ouvindo a palavra de Deus. À medida que meditamos na palavra de Deus, e a meditação é o resultado do que ouvimos. Irmão, diz, mas eu não posso ler em casa? É verdade, você pode ler. Agora eu quero saber como é que você sozinho vai ter os 5 ministérios que Deus deu à igreja. O que significa que os ministérios do Senhor se apresentam na congregação e não na individualidade. Os ministérios são dons
de Deus para a congregação. Nós precisamos entender isso. Outra coisa, é na congregação, é no nosso ajuntamento que se forma o corpo. Onde nós passamos a entender a importância de cada um e os relacionamentos da vida cristã. Aqui nós vamos aprendendo a nos relacionar. Um está mais fraquinho, outro está mais forte, um está produzindo muito, o outro está produzindo quase nada, e alguns nem produzem. Mas nós temos que aprender a trabalhar com os que não produzem. Nós temos que entender que às vezes ele vai passar ainda por uma poda. Nós vamos aprendendo as coisas de Deus no convívio nosso. Essa é a grande verdade. Entendeu? Então o afastamento e o isolamento não nos ajuda. Jesus diz que é para viver os dois. O bom e o mal. Os dois tipos de seres devem conviver até a consumação, quando virá a colheita. Amém? Explicando a parábola do joio. Mateus 13, 36 a 43. Jesus vai ainda falar mais duas parábolas, mas eu deixei elas para o próximo passo. Ele fala mais duas, na verdade, 3 pequenas parábolas. E logo em seguida, ele vai para casa. Quando ele vai para casa, os discípulos chegam para ele, então deixando as multidões, entrou em casa. E os discípulos, porque a multidão era composta de pessoas que gostavam dele, pessoas que não gostavam dele. Nós já vimos aqui várias vezes que as multidões que rodeavam Jesus eram curiosos, eram religiosos querendo apanhar ele em algum problema. Tinha gente que estava ali só espiando para ver se ele falava alguma coisa dos sacerdotes, para poder acusá-lo publicamente, e aí ele ser levado à morte antes do tempo. Jesus foi rodeado, não é só de gente que queria bem a ele, não. Jesus foi muito perseguido. Jesus foi rodeado por pessoas muito malvadas. Gente de todas as índoles rodeavam Jesus. Alguns interesseiros que queriam estar perto dele para ver se tinham algum apoio político. E, infelizmente, não era só os discípulos que estavam perto de Jesus. Por isso ele lhes falava por parábola. Porque ele sabia de uma coisa: os que não entendiam o que ele falava, mas eram seus discípulos, iam fazer exatamente o que está escrito aqui. E os discípulos chegaram-se a ele, pedindo-lhe: explique-nos a parábola do joio no campo. Olha só, alguns irmãos às vezes se preocupam aqui na casa dos amigos com algumas coisas que eu falo. Irmãos zelosos que querem bem dos outros irmãos, né? Adilson, será que tu não tinha que explicar melhor aquele assunto assim? Tem muita gente que não entendeu, Adilson. Aí eu digo para eles assim: olha, quem não entendeu tem toda a liberdade de chegar em mim e perguntar. Tem toda a liberdade de me procurar. Eu acho que vocês já notaram que o irmão Adilson não faz acepção de pessoas. E que todos que me procuram, todos que marcam um horário comigo, têm esse horário, todos, né? Às vezes eu não posso atender naquele dia, atendo no outro. Então ninguém precisa ficar com dúvida. Tá? Alguns não perguntam também porque eles se acham tão inteligentes que eles saem contrariando o que falamos. Faziam isso com Jesus também. Agora tem um detalhe: tem os discípulos. Tem os discípulos. E discípulo é aquele que valoriza o mestre, que segue o mestre, que aprende do mestre e que, quando não entende, pergunta. Olha só, nesse versículo de número 36 do capítulo 13, diz que ele chegou em casa, entrou em casa. E os discípulos, porque daí agora os outros, a multidão se acaba, ele vai para casa, acesso à casa dele só tem
os seus amigos mais íntimos e os seus discípulos. E os discípulos chegaram a ele em casa e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E Jesus, sempre pronto, amável, entende? Com maior prazer, respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O que semeia a boa semente sou eu. Ele é o Filho do Homem. Ele fala isso. E por que ele fala o Filho do Homem? Né? Porque ele está dizendo: eu sou o filho que o Pai deu para a humanidade. Eu sou o filho da humanidade. Eu sou um ser humano como você. E quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. É os homens. Nesse caso aqui era ele, objetivamente, porque quem começou a semear o evangelho foi ele. O evangelho do reino de Deus, quem sai pregando, ensinando, instruindo, é ele. Ele está dando o início de uma nova era, de um novo tempo, o tempo da graça. Ele está instituindo o reino de Deus nos corações dos homens. Então ele só, o que semeia, a parábola é essa: o que semeou a boa semente, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. O mundo. Ele está falando do mundo humano. Nós sabemos que existem muitos mundos, né? Mas nesse caso aqui ele está falando do mundo humano, entende? Porque a semente do reino é semeada não sobre a terra natural, mas sobre a terra, nós. Entendeu? O mundo humano, é nos corações dos homens que semeia a semente do reino. Ele disse: então o campo é o mundo humano, aquele mundo que Deus amou de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça. A mensagem do Evangelho propagada pelo Cristo é a semente semeada no mundo humano. Por que eu estou destacando o mundo humano? Porque a própria Escritura diz em Hebreus que pela palavra de Deus, cremos que os mundos foram criados. Entendeu? Então, há muitos mundos, mas Jesus está tratando aqui do mundo humano, o mundo que Deus amou. Nós também sabemos pelo apóstolo João que há um mundo que não é para amar. Não sabemos? Não ameis o mundo. Não é desse que ele está falando. Entendeu? Que são os mundos das emoções, dos prazeres, o mundo dos poderosos, daqueles dominadores do ser humano, que escravizam o ser humano, os ditadores, os grandes da terra, que dominam nações. Eles não amem isso. Não gostem disso, que é o mundo que matou Jesus. O mundo que aniquilou Jesus. Esses poderes se instalam na religião, na política, na área judiciária dos povos. Entendeu? Jesus, esse mundo vocês não amem, querendo para vocês, que você também querer ser um ditador, um dominador, alguém. Não, vocês não. Não amem esse mundo. Certo? Mas o mundo humano, Deus mandou amar. Ama o teu próximo. Está aqui o mundo humano. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa legal. Todo o nosso objetivo na vida é de sermos uma pessoa melhor para o próximo. Detalhe aqui, porque às vezes sou mal compreendido. Quando eu falo de não anseie a postura, a posição política de dominador é uma coisa, mas qualquer irmão pode desejar ser um político para fazer algo bom para o povo. O que deveria ser a consciência política dentro de todo o conceito cristão. Todo cristão que fosse concorrer a um cargo eletivo, ele deveria ter como objetivo melhorar a vida de seus irmãos. Não irmãos de congregação, irmãos, o povo todo. Entendeu? Um vereador, ele deve pensar no bem da comunidade, trabalhar pela comunidade e não simplesmente por ele e pelos amigos dele.
Um prefeito, um governador, um presidente da república, ele deve pensar no povo, deve ser político de forma correta, é ser um apaixonado pelo povo. Um político que tem essa compreensão e que ame o seu povo, a sua nação, a sua cidade, o seu estado, ele pode ser um instrumento de Deus para o bem de toda uma nação. Essa é a grande verdade. Ele pode ser um instrumento, e Paulo diz que a autoridade constituída, ela é servo do Senhor. Por quê? Porque ela atua em prol dos homens que pertencem a Deus. Todo ser humano do Senhor é a terra e todos os que nela habitam. Então essa autoridade deve pensar o melhor para o povo. Ah, meu Deus, vocês sabem que eu oro para Deus levantar homens assim? Eu oro, irmãos. Às vezes converso com o Charles, eu digo, Charles, nós precisamos fazer uma corrente de pessoas de bem para ser cabo eleitoral de pessoa do bem. Entendeu? Às vezes fica assim, a juntar vários empresários, vários irmãos aí, influentes, só vamos promover um homem, que ele nos represente na Câmara de Vereador, que ele nos represente no governo do Estado, ou até mesmo para a prefeitura, mas nós vamos colocar para esse homem, ó, nós vamos te apoiar se você olhar a nossa cidade e trabalhar pelo nosso povo, para melhoria em todas as áreas da vida na cidade. Isso é amar o mundo que Deus amou, o mundo humano, certo? Bom, o campo onde se semeia o trigo, a semente boa, é o mundo, tá? A boa semente, olha aqui, a boa semente. Quem é do bem aqui? Quem é do bem? Hã? Alguns não são, porque alguns fizeram assim, ó. Entendeu? Coisa interessante. Mas tem os dois aqui. Você é do bem, você é semente do bem. Você é semente da bondade. Você é multiplicação de Jesus, sabia? Você é multiplicação. Jesus se multiplicou nos apóstolos, e os apóstolos multiplicaram-se nos seus discípulos, e os seus discípulos multiplicaram-se na igreja através dos séculos, e todo aquele que é do bem, que é da luz, que é sábio, que é do Espírito, é a boa semente que habita a terra. É a boa semente. Você é semente. Agora, olha a responsabilidade. Eu não estou dizendo que simplesmente a palavra que você ouviu é a semente. Eu estou dizendo que você é uma semente. Boa ou má. Você é uma semente. Você sai por aí produzindo seu fruto. Todos os dias nós produzimos o fruto. E o fruto identifica se somos do bem ou do mal. Assim como somos identificados como luz ou treva. Sábios ou ignorantes. Prudentes ou insensatos. O bem puxa todo o lado positivo da vida, o que tem de melhor na vida, nós podemos chamar de bem. Por isso também, quando se pensa no bem, se pensa em Deus. Deus é a fonte de todo bem. Quem está ligado em Deus é do bem. Então Jesus disse, olha, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos de Deus, os filhos do reino de Deus. O joio são os filhos do mal. Do mal. Alguma tradução vai trazer aí do maligno. A palavra grega se distribui nessa palavrinha em várias outras palavras. Por que eu falo da palavra grega? Porque o nosso original bíblico é grego. Então, quando vai ler lá nos originais da Bíblia,
você vai pegar os sinônimos da palavra grega que estava traduzido por do maligno ou do mal, e você vai entender que a palavra é diabolos. E, consequentemente, é caluniador, malvado, gente ruim, entendeu? É isso que ele está tratando aqui. Tá? Então ele diz que o joio é a turma da maldade que habita o planeta Terra. Os desgarrados de Deus, os que andam na escuridão, os perturbados, os gananciosos, os egoístas. Se você quiser fazer um paralelo, você pode de novo voltar a Gálatas capítulo 5 e você vai ver os carnais e os espirituais. Os espirituais vai ter a sua essência a partir do amor e que vai se distribuir nas 9 características do fruto do Espírito. E os carnais vão estar aí nos versículos 18 e 19, que vai se distribuir em todas as obras da carne. Maledicência, guerras, porfias, facções, homicídios, adultérios, toda a semente do mal. Então, a semente má habita a terra junto com a semente boa, certo? O inimigo que semeou é o difamador, o carnal, o caluniador, o acusador, malicioso. A palavra que traduz difamador é a mesma. É a mesma palavra que traduz carnal, caluniador, acusador, malicioso. Ou seja, o inimigo que semeou é aquele que difama a Deus. Começa com Caim. Começa em Caim. O primeiro homicídio no Gênesis está colocado para que nós tenhamos noção do que é maldade, do que é um sujeito do mal. A malignidade começa no coração de Caim. Desde então a humanidade tem vivido com os filhos de Abel e os filhos de Caim. Isso é ilustrativamente, obviamente, porque quando chega no dilúvio tudo acaba e começa de novo a partir de Noé. A vida é reiniciada a partir de Noé, porque a maldade, a partir do ato de Caim, a maldade tornou-se tão grande na face da terra que Deus não suportou mais aguentar a humanidade antediluviana. E se você for ver qual era a maldade que assolava os povos nos dias de Noé, que antecederam o dilúvio, você vai perceber que era homicídio, estupro, possessão, dominadores, era o que estava envolvendo lá. Entendeu? Tudo que você está vendo se avolumar hoje como mal na terra, já aconteceu antes do dilúvio. Por isso Jesus lá na frente vai dizer, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. O que foi nos dias de Noé? Antes de vir o dilúvio, o que foi? Casavam-se, davam-se em casamento. Esse davam-se em casamento, eles trocavam de mulher, como quem trocava de roupa. Davam-se em casamento também porque os poderosos, os que estavam no poder dominando os povos, eles pegavam a mulher que queriam. Vejam que quando você vai ler a história de Abraão, Abraão chega no Egito por causa de uma fome que houve em Canaã, e quando ele chega no Egito, ele fica com medo de Faraó matar ele para poder ficar com Sara. Por quê? Porque os reis pegavam a mulher que queriam e o marido às vezes era morto para o rei poder ficar com ela. Esse era o tipo de vida que tinha antes do dilúvio, mas que predominava. A vida predominantemente era assim. Eram bárbaros, malvados, gente que não tinha compaixão, não existia mais amor. Tanto que Deus disse, olha, me arrependo de ter feito o homem. Entenda a frase, não gosto mais do homem que eu fiz. Vou destruí-lo de sobre a terra. E se você quiser ir mais profundo nos estudos, você vai descobrir que o homem fez tanta maldade que ele contaminou até os animais. Até os animais, bestialidades total eles praticaram na terra. Por isso Deus destruiu também os animaizinhos que saíram da sua prática habitual, do seu habitat natural e tiveram contaminações pelos homens.
E Deus destruiu a terra daquele tempo por causa dessa maldade. Certo? Então, nós atualmente estamos vivendo do mesmo jeito. Quando vem a vida logo após o dilúvio, não levou muito tempo. O bisneto de Noé, um sujeito chamado Nirode, começou a trabalhar contra Deus. Olha, tinha passado pelo dilúvio, viram tudo que Deus fez, mas logo depois, porque Deus reinicia a vida com Noé e seus 3 filhos, e logo depois de Deus reiniciar a vida com Noé e seus 3 filhos, esse tal de Nirode começa a ser um poderoso na terra, e ele se torna um político religioso. É ele que vai ser o instigador da construção da Torre de Babel. Porque ele queria contrariar Deus. Seu nome quer dizer rebelde. Veja, irmãos, que tem coisas interessantes aqui a ser avaliada. Essa maldade vem desde lá até hoje, só que hoje num volume muito maior. Nós temos os descendentes de Sem, onde vai vir a família de Abraão, que Deus vai tentar de novo reiniciar uma coisa boa na terra, para trazer o Cristo a partir de uma nação nova, uma nação que Deus vai criar, um povo seu, peculiar. Porque Deus está o tempo todo procurando um povo para ele chamar de seu. Os semitas, então, vão ter, através de Abraão, uma nova atitude, um novo comportamento, novas leis. É um povo particular de Deus. Um povo que Deus escolhe para ser exemplo para as outras nações. Mas até eles falharam nisso. Até eles falharam nisso. E até o presente momento, o Senhor está procurando o trigo. A terra está cheia de malvados, mas o Senhor procura os bons. A terra está cheia de malvados, mas o Senhor procura os justos. O Senhor procura os seus verdadeiros adoradores. Observe isso. Ora, a colheita de Jesus, a colheita é o fim da era, o fim desse tempo presente, conhecido dentro da teologia cristã como o tempo da graça divina. Os ceifadores são os mensageiros, na sua Bíblia está anjos, certo? Os mensageiros de Deus, os enviados de Deus. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim da era. A era do Cristo, a era da graça. O Filho do Homem enviará seus mensageiros, e eles apanharão do seu reino todos os que causam o quê? Escândalo. Sabe o que é isso? Todos que fazem o outro cair, que armam uma armadilha, que colocam um tropeço para o outro cair. O que você vê mais hoje? A maioria das pessoas quer ver o outro tombando. Você já escutou a expressão? Aqui se dane. Entendeu? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é malignidade, isso é maldade. Isso é maldade. Não é assim que estão vivendo a humanidade? Vê entrar na casa do vizinho, não é capaz de telefonar para a polícia, de dar um grito, de cair, ei, não mexa aí, é o meu vizinho. Se eu vou falar isso, está lá na casa do vizinho, não é na minha. Maldade. Maldade. O ser humano só vai ter paz e só vai ter uma vida sossegada se ele entender que todos somos da mesma família. Somos todos carne da mesma carne, espírito do mesmo espírito. Se nós não entendermos isso, nós vamos sempre querer mais para nós. E não vai ter justiça, e não havendo justiça, não há paz. O fruto da justiça é paz e vida. Se não há justiça, não há paz.
e não há vida. Que vida é essa? Que o sujeito não pode sair de dentro de casa, que para um patrimôniozinho, um carrinho que você comprou para aqui na frente, os outros levam. Que vida é essa? Que você tem medo de deixar a sua filha sair e ir ali na pracinha brincar? O seu filhinho? Isso não é vida. Ora, para que haja paz nas nossas ruas, para que haja vida e vida com abundância, como disse Jesus, é preciso haver justiça em cada um de nós, é preciso haver bondade em nós, é preciso haver transformação na nossa vida, é preciso mudar conceitos, é preciso quebrar paradigmas, é preciso ter novas atitudes, é preciso clamar aos céus para que gere em nós uma nova criatura. Senão não vai nunca ter vida boa. Os anjos, os mensageiros de Deus, é que vão fazer a colheita. Jesus enviará os seres celestiais, os mensageiros celestiais. E eles vão vir fazer a colheita. E eles vão primeiro colher o joio. Primeiro o malvado. E eles vão atar. Um dia o Senhor vai limpar a terra. E ele tem na sua agenda programado a criação de uma nova terra e de novos céus, em que habita a justiça. Quem vai ser levado para essa nova terra? O celeiro de Deus. O celeiro de Deus é a nova terra e os novos céus. Só os praticantes da justiça. O trigo. As pessoas de bem. Os seres honrados. Ah, irmão, mas salvação não é pela graça, a salvação é pela graça. A manutenção dela é pela escolha. Alguns pensam que uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, Jesus perdoa os meus pecados, agora eu sou um cristão. E daqui para frente, tudo que eu faço não conta. Conta sim. Ou você é do bem, ou você é do mal. Ou eu sou do bem, ou sou do mal. E todos os que são do mal são joio. E todo joio será atado em feixe e lançado no fogo. Vai para a extinção. Mas todo aquele que é praticante da justiça, aleluia, ele será recolhido para o celeiro de Deus. E haverá novos céus e nova terra em que habita a justiça. Oh, glória a Deus, a terra que flui o rio da água da vida que desce do trono de Deus. E que tem as árvores da vida plantada de uma e de outra margem do rio. Aleluia! Onde vivem os santos, os filhos de Deus, os irmãos de Jesus, todos os filhos do Pai Nosso que habita todos os céus. Glória ao nome do Senhor. O Filho do Homem enviará seus mensageiros, eles apanharão do seu reino todos os que causam escândalo, aqueles que prejudicam seu irmão, que põem pedra de tropeço, que armam armadilhas para o irmão, todos aqueles que fazem coisas ruins, para o outro cair. Todos aqueles que prejudicam o seu próximo são os que causam escândalo. A palavra escândalo vem de pôr uma pedra de tropeço. Escândalo não é aquilo que você aprendeu nas igrejas, que a irmã cortou o cabelo, escandalizou as outras. Não é isso não. Escândalo é intencional, é toda vez que eu tento ter vantagem sobre você e que eu tento prejudicar você. Eu estou causando escândalo. Todas as vezes que eu cometo iniquidade, injustiça contra a vossa pessoa, eu estou causando escândalo. É isso que é escândalo. E todos esses são joios. Veja como Jesus conclui.
Todos os que causam escândalo e os que praticam iniquidade, tortuosidade, coisas erradas, violência. A palavra iniquidade traz sua etimologia também a violência. Quando você vai estudar essa palavrinha, você descobre que iniquidade são atos feitos com violência, como a violência de uma ave de rapina que captura sua presa. Entendeu? Todos os violentos, todos os tortos, todos aqueles malvados, eles são considerados iníquos, filhos da malignidade. E os lançarão, os anjos pegarão eles e os lançarão na fornalha de fogo. A palavra é figurada, irmão. Não é um inferno que ele fica ali rodando como um porco no rolete. Tem, vai ficar lá. Não, não. A palavra é figurada. Lançará na fornalha de fogo. Quando pega a palha, porque o joio é considerado palha. Quando você pega a palha e lança no fogo, o que acontece? Extinguiu. Vira cinza. Acabou-se. Não haverá memória do ímpio. Não haverá memória do iníquo. Não haverá memória do malvado. Não haverá, mas o justo, ele será lembrado eternamente, porque ele é recolhido no celeiro de Deus. Aleluia! Por isso Jesus fala de uma vida perpétua, uma vida eterna, na nossa expressão mais comum das nossas Bíblias, a vida eterna. Deus dá a vida eterna para quem der ouvido ao maior filho do bem chamado Jesus Cristo. Quem ouvir a sua voz terá vida eterna, não será extinto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz, naquela fornalha, você está entendendo a figura? Haverá pranto e ranger de dentes. Por que isso? Porque antes de ser lançado para a extinção, o injusto, o malvado, terá consciência, porque vai passar pelo julgamento de Deus, e ele terá consciência de que foi malvado. E ele vai chorar por ser malvado, por não ter se consertado, por não ter tomado a decisão de mudar de vida. Antes da sua extinção, ele terá a infernização produzida pela sua própria consciência. A sua consciência o declarará inapto para o reino de Deus. Por isso hoje, aqui e agora, é um dia muito especial, maravilhoso esse dia, porque é dia de arrependimento, é dia de conserto, é dia de se apegar com Deus, é dia de buscar a força e o poder do Espírito Santo para uma vida justa, reta, abençoada. Veja que oportunidade, irmãos, Deus nos tem dado, a oportunidade de nos aproximarmos dele com humildade e humildemente nos colocarmos embaixo da sua potente mão, que é poderosa para salvar, para socorrer, para ajudar a cada um de nós. Que coisa maravilhosa! O fato de estarmos vivos nesse dia é porque as misericórdias do Senhor nos alcançou, e o Senhor está dando oportunidade para todos nós de sermos tudo aquilo que Deus desenhou para que sejamos. Aleluia! Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos, olha os justos. Quando falo os justos aqui, as pessoas do bem, os que amam o seu próximo, as pessoas que gostam das coisas corretas, aquelas que gostam de ouvir o Senhor, que acatam os conselhos. Ou então os justos, os que confiam em Deus, brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça!
Glória ao nome do Senhor. Os justos não serão destruídos. Eles brilharão como o sol. Oh, glória a Deus! Os filhos da luz permanecerão para todos sempre. Querido irmão e irmã, vou encerrar aqui. A palavra, ela se explica por si só. O próprio Cristo traz a explicação. Cabe a cada um de nós dizer para si mesmo: sou joio ou sou trigo? O que mais se energiza em mim? O bem ou o mal? O que me domina mais? O que circula mais em mim? O que me influencia mais? O que faz com que eu haja na vida? O bem ou o mal? Se no exame consciente você perceber, puxa, eu tenho alguns males aqui, eis o tempo de pedir ajuda. Dá tempo. É bom lembrar que o nosso mestre tem a capacidade de mudar os elementos. O nosso mestre é capaz de mudar, transformar os elementos. Lembram? Ele transformou a água em vinho. Ele deu cor ao incolor. Ele deu sabor. Ele transformou. Não foi assim, ó, a água ficou vermelha. Não, a água virou vinho. O nosso mestre fez isso em Caná da Galileia. Esse que transforma a água em vinho pode transformar joio em trigo. Eu tenho assistido, gosto de assistir, a Rede Globo no domingo de manhã, quando trata da área agrícola. Então aparece ali algumas pesquisas da Embrapa e de outros setores do governo que trabalham sementes, fazem estudos, né, em várias áreas. E eu estou aqui falando de joio e trigo, e eu fico pensando, nosso Deus, muito antes dos homens descobrirem mutações genéticas, ele é o criador da genética. Entendeu? Antes que os homens soubessem enxertar uma planta na outra, nosso Deus é o criador de todas essas coisas. Ele pode até mudar o código-fonte da nossa vida. O Senhor pode mexer no código-fonte de cada um de nós. Você sabe, tudo que você vê lá no computador está escrito em códigos-fontes. Está tudo codificado para você apertar uma tecla, sair o que você quer ver lá. Você fazer uma pesquisa, sai lá. Aquele colorido, está tudo codificado. Para o programador de dados, é isso, Henrique? Que ele vai olhar fora da tela, ele vai olhar, ele vai ver só números, né? E sinais para produzir aquilo que você vê. Nosso Deus foi o autor de toda a codificação de tudo que é criado. Ele pode hoje à noite aqui digitar um númerozinho, um sinalzinho de mais ou de menos, maior ou menor, um símbolo matemático qualquer, no código-fonte de qualquer um de nós, e toda a nossa vida muda agora. Oh, glória a Deus! Deus pode fazer o mal ficar bom. Oh, aleluia! Deus pode fazer o medíocre se tornar um cientista, um sábio extraordinário. Glória a Deus! Deus pode mudar até as cores de cada um de nós. Você sabia? Ele mexe no nosso código-fonte, ele muda o colorido dos nossos olhos.
Ele muda os nossos pensamentos, Ele muda toda a nossa vida. E se Ele quiser, Ele digita lá no código do fonte da existência e Ele transforma a velha criatura em nova criatura, porque o nosso Deus é poderoso. Oh, glórias ao Senhor para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O que precisa é haver em nós o anelo de querer ser de Deus. Oh, meu Deus, não me deixa ficar sem a tua presença. Faz de mim esse ser que tu queres que eu seja. Domina meu ser, guia minha vida. Vem, Senhor, o teu reino sobre mim. Aleluia! E se há em mim, o salmista já orava isto lá atrás no Antigo Testamento. Vê, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conhece. E vê se há em mim algum caminho mau, porque às vezes nem nós não nos conhecemos. Vê se há em mim, nas minhas intenções, nas profundezas do meu ser, vê se tem algum caminho mau, Senhor. E então modifica o meu entendimento, o meu pensamento, transforma a minha índole, o meu caráter, faz de mim, Senhor, um homem segundo a tua vontade. Glória ao nome do Senhor. Essa é a mensagem para nós nessa noite. Deus dá tempo para todos nós melhorarmos de vida. Queiram estar em pé, nós vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Nessa oração, nós vamos orar por Mauro. Ele está com está muito doente. O Osvaldo Rosa vai operar o coração quarta-feira. Nós também vamos orar por Rafael, que está com febre. É um pedido que veio do Facebook. Nós temos aqui o Mauro. O Mauro é um pedido do nosso irmão Ademar. Ele precisa do socorro do Senhor. Deus é maravilhoso para tocar no nosso irmão Mauro. E todos os que estão aqui, não há impossível para Deus. Deus é Deus de poder. A irmã Marli, do irmão Beto, está enferma. Vamos orar pela irmã Marli. E outros que estão em casa nos ouvindo e não conseguiram mandar o seu pedido. E aqui, entre nós, cada um que deseja, eu preciso ser trigo. Quando Jesus voltar, eu preciso que Ele olhe para mim e me veja como trigo. Os anjos do Senhor precisam me ver como trigo. Eu tenho que ser do bem, eu preciso ser do bem. Aleluia. Pai nosso, que habitas os céus. Santo, santo, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, o teu domínio, o teu poder. Aleluia! Seja feita a tua vontade, meu Deus, em cada um de nós, aqui na terra, assim como é feita a tua vontade nos céus. O alimento, a nutrição nossa de cada dia, Senhor, tu deste-nos nesta noite. O que nutre a nossa alma, o nosso espírito, e até mesmo é saúde para o nosso corpo, a tua palavra da verdade.
Por ela eu te agradeço nessa oportunidade. Pai, perdoa as nossas faltas, os nossos defeitos, as nossas dívidas, Pai. Assim como em mim, Adilson, tem havido a disposição de perdoar os que me contrariam, não me entendem, que me devem, aqueles que me caluniam, aqueles que fazem o mal contra mim, eu os tenho perdoado, Pai. Tu me conheces, tu sabes tudo. Os que me devem, Senhor, eu não tenho cobrado. Assim como eu tenho feito com eles, faz comigo, meu Senhor. Perdoa-nos e livra-nos de toda a malignidade. Livra-nos do pensamento mau, das palavras más, das ações más, da impulsividade, do descontrole, da malignidade no seu todo. Livra-nos, Senhor, de sermos um diabo. Livra-nos, Senhor, de sermos o inimigo no campo do Senhor. Livra-nos de sermos joio, porque teu é o poder para todo sempre. Tu podes nos ajudar, Senhor. Tu podes ajudar o teu filho, a tua filha que pede ajuda e que deseja mudanças, que deseja força, energia para a prática do bem, que busca, Senhor, uma vida melhor, que deseja cumprir a tua palavra, viver os teus mandamentos, obedecer o teu querer, meu Pai. Deus, ajuda cada um nesta hora, todos aqueles que estão pedindo ajuda para o Senhor. Não leva em conta o tempo em que andamos de uma forma ignorante, sem luz, sem entendimento, sem consciência, pois tinha nos faltado a tua palavra. Mas considera, Senhor, os anelos da nossa alma nessa noite em pertencer ao teu reino, a te ter como dominador, como governador, como o rei da nossa vida. Vem, Senhor, e trabalha em nós para que sejamos tudo que tu planejastes. Oro também por aqueles que estão em casa, enfermos, que estão combatendo contra as enfermidades em seu corpo. Apresento o seu Mauro. Sim, meu Deus, peço a tua ajuda. Irmão Ademar deseja muito que o Senhor também ajude esse teu filho. Toca-lhe com teu poder, dá a ele, Senhor, forças espirituais, para que ele possa encarar este momento com graça do céu. E também, se for segundo a tua vontade, sare ele, Senhor, destas enfermidades. O seu Oswaldo Rosa, Senhor, que vai fazer uma cirurgia, nós apresentamos diante do Senhor. São cirurgias complexas. Usa, Senhor, as mãos do profissional, se é necessário ele passar por lá. O profissional da saúde, o médico. Ainda que eu entendo que se o Senhor quiser, pode sará-lo agora, enquanto estamos aqui clamando por ele. Oro pelo Rafael, Senhor, que está com febre, nos assistindo lá através do Facebook. Ajuda o teu filho, abençoa ele, Senhor, dá saúde ao teu servo. Oro pela irmã Marli, que também não pôde estar conosco devido a enfermidades. Sara, tua filha. Oro pelos irmãos e amigos queridos que estão nos ouvindo através das redes sociais e que neste momento estão precisando da tua ajuda.
pessoas que precisam do teu amparo, almas que gemem, almas que clamam, almas que gritam na tua presença, Senhor, pedindo auxílio do alto. Leva saúde aos teus filhos, leva saúde a este filho, a esta filha que pede ajuda, meu Pai. Leva salvação, leva paz, ajuda do céu, pelo teu Espírito Santo. Entra nos lares agora, Senhor, e restaura o teu filho, restaura a tua filha. Oh, deixa as marcas da tua presença no teu servo, na tua serva, em nome de Jesus.